Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre esperança em tempo de desespero. Mas não vai ser do jeito que você está acostumado a escutar. Sim, nós estamos de férias e neste tempo de férias, porque ninguém é de ferro e o Alexandre e eu também não somos, a gente vai postar algumas coisas legais que fizemos, outras que aconteceram durante esse ano de 2020. E o que você vai ouvir agora é uma conversa que aconteceu numa live no Colégio Regina Mundi, o colégio em que o Alexandre trabalha. Essa live aconteceu em 25 de junho e nós falamos de esperança em tempo de desespero. É lógico que a gente precisa levar em conta que a data da gravação dessa live foi em 25 de junho. Muita coisa diferente aconteceu de lá pra cá e talvez até a nossa visão tenha mudado. Mas fica aí com essa live, um beijo, um abraço, um aperto de mão, feliz ano novo pra vocês, até mais, tchau, tchau. Olá, comunidade escolar do Colégio Regina Mundi. Nós vamos começar aqui a nossa live, a live do colégio. Olha aí, já pessoas conhecidas. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Ferreira, faço parte da equipe de pastoral do colégio. E hoje nós vamos falar sobre esperança com o Pedro Luiz, que é nosso, meu, amigo lá do podcast Uma Conversa, um amigo de muitos anos, um irmão mesmo, e que a gente toca junto lá o projeto do podcast. Mas além disso, o Pedro, ele é mestrando em teologia pastoral e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a esperança, sobre o conceito teológico de esperança. Então vamos ver se eu consigo colocar o Pedro Luiz nessa conversa para a gente começar. Olha, apareceu. Cheguei. E aí, rapaz? E aí, você tá bem? Deixa eu me posicionar direito nessa câmera aqui, porque eu nunca fiz live também. Você nunca fez, né? Não. Só tá bom. Transmitindo o desenho. Tá bom. Ah, é mesmo? Eu pensei que você já tinha feito. Não, live não. Deixa eu posicionar a luz aqui, de modo que fique talvez um pouco mais apresentável. Mas boa noite aí a todo mundo do Colégio Regina Mundi. Bom, Alexandre, já dou boa noite, já dou bom dia. Todo mundo que, mesmo não sendo do colégio, está acompanhando. É bom? Isso mesmo. A gente está junto. Isso mesmo. Bom, então vamos ao que interessa, né, Pedro? Vamos falar aí sobre teologia, sobre esperança, a esperança nesse tempo que precisamos tanto de esperança, né? E, cara, eu acho que eu já te apresentei aqui, basicamente, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa. O que você falou tá falado, eu acredito. Então, acho que é bom a gente falar da pertinência da esperança dentro da teologia, né? Não, acho que a gente pode começar por aí. Pode. Eu acho, essa semana, quando me preparava um pouco para essa conversa, há um bom livro de um autor sul-africano, né? O nome dele é Albert Nolan. Eu estou até com um livro aqui, hein? Não estou fazendo a propaganda nem nada, até porque não tenho nada para isso, nem eu, nem o Alexandre, não é? Mas chama Esperança em Tempos de Desespero. O que é interessante desse autor, primeiro que ele é sul-africano, é um religioso, cristão, católico, sul-africano. Isso já traz alguma diferença no discurso, porque é um cara que viveu o apartheid, reconstrução da África e tudo.
e ele usa, antes de a gente chegar na questão da teologia, ele usa como um bom exemplo de esperança em tempo de desespero a figura do Nelson Mandela. Quem conhece a história sabe a importância do Nelson Mandela e como o Nelson Mandela se transformou em um sinal de esperança em tempo de desespero. Eu acho que olhar esses exemplos da teologia nas pessoas é extremamente importante. A gente conseguiu, por exemplo, ver no Nelson Mandela um sinal de esperança em tempo de desespero. A gente conseguir ver naquele cardeal, o Van Thuan, não é, Alexandre? Van Thuan, opa. Que ficou preso muito tempo, não é, no cárcere e celebrava a missa na mão, na palma da mão, não é? Com um pouquinho de vinho que traziam. Ele era uma gotinha de vinho e um pedacinho de pão. Uma migalha de pão, e se tornou e continuou sendo esperança. Então, assim, eu acho bacana no discurso desse livro que ele começa falando de esperança, falando de pessoas, de exemplos, não é? E aí o Alexandre fala da esperança na teologia. E a esperança na teologia também é uma pessoa, não é, Alexandre? Com certeza. É Jesus Cristo. Certeza. Que é pessoa, não é uma ideia, não é um ideal, não é uma fábula, é alguém, é uma pessoa, é concreta. Então, pelo menos, a esperança na teologia cristã católica, ela se centra em Jesus Cristo. E centrada em Jesus Cristo, se centra numa pessoa e naquilo que ele ensina. E eu diria mais que... Olha só, isso está parecendo uma conversa, hein, Pedro? Mas é o que a gente sabe fazer, né? É o que a gente sabe fazer. Eu te interrompendo para fazer inserções malucas. Olha, eu vim aqui esperando que seja assim. Tomara que é o que esperamos vai da ser. gente, né? Vai ser assim. Deixa eu já dar um abraço, mandar um abraço aqui para Tatiana, para Adelaide, para Leilane, para Luzineide, para todo mundo aí que eu conheço, que eu tô vendo aqui subir os nomes. Mas assim, pegando o gancho aí do que o Pedro tá falando, sim, para nós a esperança é uma pessoa e é um evento na vida dessa pessoa que é Jesus Cristo. Sobretudo, a esperança para nós é você passar do desespero para a esperança, né? Na vida de Jesus, passar da morte para a ressurreição, né? E é um evento fundante para nós e talvez nós poderíamos fazer isso com tudo, né, Pedro? Que se diz a teologia, é sempre essa é sempre a chave de leitura. Mas trazer isso para outras vidas é de suma importância, né? Sempre você estar num beco sem saída, não conseguir achar já uma forma de resolver o problema e eis que vem algo milagroso, algo inédito, algo que ninguém esperava, e aí brota a esperança, né? E com Jesus Cristo é isso. Você imagina os discípulos todos abandonados, todos sem perspectiva, porque o mestre tinha morrido e de repente uma esperança surge no horizonte. Sim. E se a gente olha para a própria história de Jesus Cristo, ela é uma história de reveses. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E, assim, olhar para Jesus Cristo é olhar a esperança vencendo o desespero em sequência. Eu falo sempre, não é? Por exemplo, pega ali o índice de mortalidade infantil no tempo em que Jesus nasceu. Aí a gente analisa. Jesus tinha a chance de não vingar até o 5º ano de idade, não é? Mas vingou. Deus se arriscou, não é? Deus se arriscou demais por amor a nós. Isso é bonito. É uma história de desespero que se converte em uma situação de desespero vencida pela esperança. Uma criança que tinha como não vingar, vingou. As Sagradas Escrituras falam de uma perseguição que houve aos pequenos, e que José, Maria e Jesus precisaram fugir para o Egito. Situação de desespero de novo. E vencida pela esperança daquilo que Deus ia colocar. Depois Jesus cresce, é perseguido várias vezes, diversas vezes, junto a um grupo de 12 heterogêneo,
pior, é mais difícil do que qualquer sala de aula aí do Regina Mundi, eu não tenho dúvidas disso. Mais difícil do que aquilo que o professor precisa administrar numa sala de aula, não é? Gente, homens com perspectivas, histórias diferentes e que com certeza, pelo menos eu acho que o Alexandre também, você também que acompanha, se a gente olhasse e falasse, meu Deus, não vai sair nada daí. Não vai sair nada daí. E sai, não é? Ou seja, são histórias atrás de histórias, sem contar a morte, a ressurreição, não é? Histórias atrás de histórias de gente, de acontecimentos daquilo que era desespero e do qual brota a esperança, brota uma solução. E se você olhar a história de Jesus, e é aí que está focada a nossa esperança, ela é sempre assim, não é? Morte e ressurreição, morte e ressurreição. Vários ciclos disso acontecendo. A mim encanta isso. Sim, olha, eu tô vendo aqui a reação do Victor, da Gabriela, que eu desconfio que sejam alunos e que deram risada quando você falou aí da sala do Regina Mundi. E ó, eu sou testemunha, o grupo dos alunos do Regina Mundi são muito melhores do que os apóstolos, viu? Mais comportados. Mais comportados, mais eficazes no estudo. Assim, pessoal, tudo nota 10. Olha aí, a Gabriela é mãe. É mãe. Olha aí. Tá corroborando também, tá assinando embaixo que os alunos... Porque agora as mães e os pais estão acompanhando os alunos, né? São então, mestres, viu? Pais já sabem. Sim. Pois é. Mas... Vai lá. Não, então, pensando aí a partir do que você falou, né? E como nós também nos encaixamos nessa história. Eu acho que todo mundo que está vendo essa live hoje aqui, talvez na sua grande maioria, são pessoas que de alguma maneira já fizeram a experiência da esperança, né? E essa é talvez a nossa maior alegria, nosso maior empenho de seguir em frente, por maiores que sejam as dificuldades, porque nós sabemos que vai dar certo, porque sabemos em quem confiamos, porque já aconteceu lá atrás, inclusive já aconteceu na nossa história, né? Reviravoltas, coisas que a gente imaginava que não, dessa vez eu não escapo, dessa vez não vai dar certo, talvez até por causa disso se empenhou na fé, se empenhou na oração, na espiritualidade e superou. Né? E como isso nos torna otimistas diante de qualquer que seja a dificuldade. Ter passado por momentos de extremo... uma pressão tremenda. Uma pressão tremenda, uma extrema falta de perspectiva e perceber que, olha, alguém me ajudou. Alguém lá em cima deu uma mãozinha, porque senão a coisa não tinha ido. Olha, você falando aí de história, eu penso que uma das diferenças que nós temos é o fato de que a gente conhece o final da história. A gente sabe para onde a gente vai caminhar. A gente sabe que no final nós vamos nos encontrar com Deus, não é? E quer queira ou quer não, isso, se essa é uma fé autêntica, verdadeira, e que ela pauta a nossa vida, é aquilo. Eu tenho a esperança de que esse momento difícil vai passar porque eu conheço o final da história e eu sei que no final da história o mal não prevalece. O mal não prevalece. O mal não vai dizer a última palavra. Você falando aqui, eu lembro do episódio da transfiguração, não é? Em que Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, e ele quase que estabelece ali uma âncora para aqueles três, vai dizer, ó, o final da história é esse aqui. Antes vai ter cruz, vai ter prisão, vai ter uma série de coisas, mas vocês vão chegar e eu vou acompanhar vocês nessa situação. Então, não tenham medo, não é? Tenham coragem para enfrentar, porque ter esperança também não significa que a gente vai fugir dos problemas. Aliás, ter fé em Deus não significa que a gente não vai passar pela pandemia. Não significa que a gente não vai passar pelas crises da pandemia. Não significa que a gente não vai passar pelas dificuldades que toda essa situação traz. Lógico que nós vamos passar. Mas a diferença da fé, que traz a esperança, aliás, as três virtudes, não é? Fé, esperança e caridade,
A grande diferença da esperança reside no fato de que nós sabemos em quem esperar e o que esperar e para onde a gente vai caminhar. A gente tem muita certeza disso, de para onde a gente vai caminhar, a gente passa pela cruz com mais tranquilidade. Não significa que a gente não vai se apavorar. Significa, porque o próprio Jesus, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Pai, afasta de mim esse cálice. Né? Passou por todas essas questões. Mas a diferença está de que Jesus conseguia vislumbrar e conseguia fazer os apóstolos também vislumbrar o final da história. Isso, na minha opinião, faz com que a gente tenha mais coragem de saber, não, tem alguém olhando por mim. Eu vou passar por essa. Não há como dissociar as três coisas. Quando a gente fala de esperança, fé e caridade, né? Não há como tirar as outras duas, né, das virtudes teologais. Né? Sim. Quer dizer que spoiler não é tão ruim assim, né, Pedro? Nesse caso, não, né? Nesse caso, não. Nesse caso, saber o final da história, né? Saber o final da história nos ajuda a seguir em frente. Olha só, a Tatiana colocou assim: com certeza, esperança é o sopro do movimento em direção à superação. Ó. E a Soraya provocou: esperançar. Que verbo esquisito, hein? Esperançar. É educar o olhar para um fazer com fé. E aí, Pedro, eu vou pegar aqui a provocação da Soraya para dizer, para te provocar mais ainda. É melhor a gente usar um verbo como esperançar ao invés de esperar quando se fala de esperança, porque esperança muitas vezes parece que é coisa de quem fica sentado, cruza os braços e fala: agora deixa as coisas acontecerem, Deus vai resolver tudo, eu vou ficar aqui na minha. Existe mesmo essa tensão teológica na palavra esperança? Então, essa história esperança, esperançar, a Soraya acabou de falar aí, é do Frei Beto. Quem também tornou isso bastante conhecido, porque é mais conhecido também, é o Mário Sérgio Cortella, não é? Uhum. Mas os dois falam dessa questão do esperar num sentido estático, sabe? Vou sentar e esperar a minha senha no banco. Vou sentar horrível. E esperar... Como? É horrível. É horrível. E é estático. Vou esperar o dentista me chamar. Com aquele barulhinho no fundo, então, é a pior esperança de todas, né? Mas o Mário Sérgio Cortella também fala, né, desse esperançar no sentido de trabalhar para que aquilo que a gente espera chegue antes. Uhum. Chegue antes, não é? Mas aí tem a tal tensão também do já, que é uma tensão teológica, né? Que tem a ver com esperar e esperançar, do já, do agora e do ainda não. Né? Que também tem muito a ver com a esperança cristã. Porque a esperança cristã, lógico, é Jesus Cristo, é o evento que aconteceu em Jesus Cristo, paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, não é? E aí a gente, quem é cristão católico, mas quem é cristão, isso como é que se diz? Rezado pela igreja desde os seus primórdios, né? De Jesus Cristo sentado à direita do Pai, um dia vai retornar para consumar a história, e aí assim a gente vai estar diante de Deus, junto de Deus, não é? Mas até isso acontecer, falta muito, né? Pelo menos, embora eu tenha ali muitos cabelos brancos, eu não sou tão jovem, mas também não sou tão velho assim, né? Ainda vivo um ainda não vou viver a ressurreição. Mas eu preciso viver essa esperança no já, no agora. É interessante, eu não lembro, creio que seja a carta de Paulo, ou aos Romanos, ou aos Gálatas, ou aos Colossenses, me falha a memória agora, mas é a leitura da carta de Paulo no domingo de Páscoa. E ele fala: já ressuscitastes com Cristo. Ele trata a ressurreição, que às vezes a gente acha que é algo para o futuro. Olha, é algo que ainda... a ressurreição é algo que ainda vai acontecer. Um dia eu chego lá. Quando eu chegar no céu. Exato, quando eu chegar no céu.
E Paulo fala, não, vocês já vivem a dinâmica da ressurreição. Você já está no céu. Exato. Você já ressuscitou. Você já está vivendo isso. Essa é uma grande diferença, porque se vive... E aí você consegue entender a tensão entre o esperar e o esperançar. Eu espero um dia ver Deus. Lógico que eu quero ver. Quero ver se Jesus é como pintam os artistas ou como é o Jesus da minha cabeça, né? Quero ver se Nossa Senhora é desse jeito. Quero ver o rosto de João Batista, que a gente comemorou o nascimento ontem, né? Como deverá ser João Batista, né? Mas essa é uma esperança que eu tenho para quando eu chegar lá. Por hora eu fico com a arte, não é? Mas agora eu também já tenho que viver essa esperança. É necessário que eu viva essa esperança agora, nesse momento, já, não é? E às vezes a gente deixa de lado a esperança do agora. A gente entra no desespero. Aí vira o cachorro correndo atrás do rabo, mas a gente acaba vivendo o desespero sem lembrar no que está fincada a nossa esperança, né? Eu já estou falando mesmo. Você me para, Alexandre, por favor. Não, paro nunca. Eu não paro lá no podcast, aqui é que eu não vou parar mesmo. É verdade. Então, isso que você falava aí de Paulo, a Neuli, abraço Neuli. Abraço Neuli. Lembrou Paulo. Aqui também, ó. Paulo fala muito isso, que o mal não tem a última palavra na nossa vida. Perfeito. E para mim, Pedro, sabe o que eu lembro, assim, quando se fala muito de esperança, tem duas metáforas aí que eu gosto de usar, ou dois exemplos que eu gosto de usar. Claro, assim, o máximo de tudo. O exemplo por excelência, porque é o exemplo antropológico por excelência, que é a mãe grávida. Sim. Né? É a cara do advento, por exemplo. Teologicamente, a gente tem o advento, tem Nossa Senhora esperando o menino Jesus, né? E a gente não fala esperançando o menino Jesus, ou, eu estou esperançando um bebê, né? Ainda que eu acho que é legal essa poesia do verbo, mas vamos lá, há uma mãe que espera um bebê, né? Isso é o já e ainda não, ainda por cima, né? Porque se a gente parar para pensar, já é mãe, ainda que não esteja com o bebê no colo, mas já está com o bebê no ventre. E por mais que uma mãe passasse, Pedro, 9 meses deitada na cama, né? Tanto eu quanto você conhecemos casos assim, ó. Sim, né? Assim, de repente um problema sério que a mulher tem uma gravidez de risco, tem que ficar na cama mesmo. Essa mulher não está parada, né? Ela está fazendo a coisa mais importante da sua vida, que está gestando uma outra vida. Então, como a esperança pode ser ativa, mesmo quando você está de mãos atadas, né? Porque é mais um estado de espírito do que propriamente um fazer no sentido prático, físico da coisa, né? Ainda que às vezes o fazer se faça necessário. Agora, um outro exemplo que eu gosto também, e se eu falei de algo tão sublime, agora eu vou falar da maior de todas as banalidades e da banalidade que o brasileiro mais ama, que é o quê, Pedro? Futebol. Futebol. Quando eu começo a falar mal, o Pedro já sabe. Como é que se diz? A coisa mais importante entre as menos importantes. Há quem diga isso, né? Exato. Mas o futebol também nos traz lições importantes, né? E para mim, esperança tem tudo a ver com Neymar na área do adversário, né? Esperando o cruzamento para fazer aquele gol perfeito, sabe? Gol de placa. E o gol de placa, o gol de cabeça, aqueles gols com aquelas firulas que só os craques sabem fazer. Porque isso parece uma coisa simples ou uma coisa assim, né? Nada demais. Mas olha quanta inteligência tem num gol bem feito. No você saber se posicionar, você estar no lugar certo, na hora certa, para
medir a força exata para dar aquele chute que vai desnortear todo mundo e colocar a bola no lugar certo. E tudo isso em fração de segundos. Eu acho isso muito bonito no futebol. E eu não gosto tanto de futebol assim. Mas isso é bonito, rapaz. Você pensar que este gesto futebolístico, ou a gente pode falar esportivo, um abraço para os nossos professores de educação física, mostra talvez o que é a esperança na nossa vida. Que às vezes você tem que estar se preparando para que na hora certa, no lugar certo, você dê o bote, faça o que é preciso ser feito. Né? Isso é esperança. E é uma virtude no sentido de que você tem que exercitar. Né? A virtude geralmente é isso. É algo que você tem que praticar, tem que se esmerar para se tornar algo para você ser virtuoso. Mas quando você fala das virtudes teologais, tem a ver também com um dom de Deus. Né? Você tem esperança não é só porque você quer ter esperança, mas porque, de alguma maneira, Deus colocou isso no seu coração. E você exercita. Então, né? Você recebe o dom e exercita. E isso é interessante também da gente pensar. Eu, ouvindo você falar, eu pensava aqui do quanto às vezes a gente não percebe a nossa hora de agir na esperança. Por exemplo, agora, neste momento em que a gente está, é um momento em que os cristãos precisam agir na esperança. Os cristãos, na minha opinião, nós estamos muito acabrunhados, muito apáticos. Nós deveríamos dar injeções de esperança, mas a gente, às vezes, joga nas costas das lideranças, não é? Não, olha que bonito o que o Papa fez lá no Vaticano, naquela bênção, aquela imagem que a gente disse já num dos nossos podcasts, vai entrar para a história. Aliás, ela já é história. Volta e meia nos veículos impressos, eu vejo uma notícia de pandemia Europa, o Papa sozinho na Praça São Pedro. Mas ele soube agir naquele momento. Ele teve um discurso de esperança e ele falou, não, agora é a hora de eu colocar a minha esperança em prática. Às vezes a gente está deixando isso passar no nosso tempo. O cruzamento, você usou ali o exemplo do futebol, não é? O cruzamento está vindo, eu posso cabecear, ou vir de bicicleta, ou dar uma chaleira, fazer um golaço para repetir muitas vezes nos programas esportivos à noite, não é? Mas eu prefiro não fazer, outro faz. Não é? Essa é a hora em que os cristãos precisam mostrar esse dom da esperança que é exercitado diariamente. Você que está ouvindo, não é? Entrando agora ou depois, a gente exercita diariamente a esperança. Mesmo quando o desespero é grande, quando a gente acorda de manhã com sono, sem muita vontade, por esperança a gente se levanta. E a sua esperança pode estar em Deus ou momentaneamente não focada nele, talvez focada no dia 5, no pagamento que vai cair, não é? Mas a gente sempre nutre uma esperança e a gente age movido por ela. Mas agora, nesse tempo, como cristãos, falta a nossa ação. Está faltando, acho que a gente está meio devagar. Né? Porque a gente tem esse dom. Tem gente que tem o dom de tocar trombone. O trombonista está indo lá para a janela. Aqui onde eu moro tem um trompetista. Volta e meia ele ensaia, fica ensaiando. E eu tenho certeza que ele está ensaiando para agradar e tentar ali ajudar um pouco a turma, não é? Aqui, pelo menos, o lugar onde eu moro, para levantar o moral. Mas e os cristãos? Como estão sendo sinal de esperança, não é? A bola está vindo cruzada. A gente vai agir como? Vai esperar o Papa agir, não é? O bispo agir, o padre agir, ou nós vamos agir como precisamos agir? Então, essa oportunidade está aí, a bola está na área, está sem goleiro, naquilo que diz respeito à esperança. O jeito que você vai chutar, você vai fazer gol e a galera vai comemorar. Então, a gente precisa pensar como vamos fazer isso. Como vamos fazer isso? E há um risco, né? Porque esses dias se falou aí num veículo de imprensa da história que julga. A história julga, ela conta a história, mas o agir é agora. Eu não posso esperar agora, não é?
que é o julgamento que vai vir lá para frente, porque eu estou na história nesse momento. E vão perguntar o que você é cristão, o que você como cristão, como comunidade cristã, fez naquele tempo de desespero. Você foi o quê? Esperança ou desespero? Isso vai ser perguntado para a gente também. Você que tá com a 10, né, Pedro? O treinador te escalou, te colocou o manto sagrado, te colocou a camisa 10, falou, vai lá, fião. Vai lá, filhona. O joelho entra, pois é. E aí? Como nós vamos fazer a nossa parte? Lógico, a gente acha que vai fazer grandes coisas, não é? Mas eu fico aqui com a palavra lá dos padres do Arsenal da Esperança, que falam, não, se você mudar um pouquinho assim, de você já... Porque você está no mundo, você já mudou o mundo. Você já mudou o mundo, você já transformou o mundo, não é? Então, às vezes a gente acha, e eu vejo muito isso, você também, você que está assistindo também, com toda certeza, a gente fala assim, não, mas essas atitudes precisam ser grandes, precisa ter uma grande atitude. Não, tem gente reclamando aí, nossa, mas é tanta live nessa época de pandemia, pois eu falo, Deus seja louvado por cada live. Mesmo que tenha só uma pessoa transmitindo e o filho assistindo, ou o filho transmitindo e o pai assistindo, não é? Seja duas pessoas, mas aquela pessoa está fazendo um esforço tremendo para tentar tirar um pouco da monotonia, da tristeza, da perplexidade dessa hora. Não é? A gente precisa lembrar e pensar nisso. Doce abandono, doce religião, acreditar que este mundo tem dono e que somos irmãos, acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Forte é quem grita, sem ódio e sem medo, a verdade maior. Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor. Forte é quem morre, mas não admite matar. É forte a semente que morre, mas morre pra ressuscitar. Mas morre pra ressuscitar. Doce abandono, doce religião, acreditar que este mundo tem dono e que somos irmãos, acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Forte é quem grita, sem ódio e sem medo, a verdade maior. Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor. Não admite matar.
Olha só, atitudes. a irmã Lucinha, que é lá do colégio, né, que é uma amigona nossa, né, Pedro? Eu acho que no final a gente podia falar um pouco como a irmã Lucinha entra na nossa história em Santa Paulina, né? Tá chegando o dia dela. Mas a irmã Lucinha falou assim, que alegria tê-los conosco, igualmente, irmã, obrigado por ceder o espaço. Quando penso na esperança, me vem a imagem da semente, que silenciosa e misteriosamente carrega em si a força da vida, que suscita o cuidado, a espera, a paciência. É isso, né? E a irmã Lucinha é musicista, né? E tem ali uma música do Padre Zezinho que fala isso, né? Forte é a semente que morre, mas morre para ressuscitar. Né? Esse exemplo dela calha muito com essa música do Padre Zezinho, que me lembrei agora, que fala isso. A semente é símbolo de fortaleza, porque para ela ressuscitar, ela sabe que primeiro ela tem que morrer, tem que passar pelo desespero para depois virar esperança. Sim, e eu acho, Pedro, que uma coisa que você falou aí, que tem tudo a ver com isso, que para você fazer alguma coisa, é preciso você correr algum risco. Né? A esperança significa que, por mais que a gente saiba qual é o final da história, para se chegar lá, existem muitos caminhos. E durante esse caminho, você vai correr risco. E você pode se meter a fazer uma live, como o Pedro falava, e não ter ninguém assistindo, né? E há riscos muito maiores, né? Uma coisa banal, que era antes, por exemplo, você ir ao mercado para fazer as suas compras diárias ou semanais, hoje é um baita ato de coragem, né? Porque você tem que se expor, às vezes, para poder abastecer a sua despensa, ajudar uma pessoa que não pode sair de casa. Então, a esperança, ela comporta o risco. Você não sabe muito bem para onde é que você vai, ou você sabe para onde você vai, mas não sabe muito bem o que vai encontrar no meio do caminho, mas isso não para o seu passo. Você continua andando mesmo mediante o risco. Sim, sim. E mais ainda, né, Alexandre? Você falando dessas questões do risco e da incerteza do caminho, nada é mais incerto do que esse caminho. Embora Jesus fale que ele é o caminho, nada é mais incerto do que esse caminho. Né? A gente não sabe mesmo como vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe como vai ser o depois de amanhã. A gente não sabe quando vai ser, por exemplo, para os alunos que estão com uma saudade, creio eu, da escola, a volta às aulas. Né? A gente não sabe, mas ainda assim, a gente sabe que tem que trilhar um caminho, embora sabendo o final da história, mas tem que trilhar. Você falando de caminho, eu sempre lembro da Via Crucis, não é? Que é um caminho. Né, a via da cruz, via crucis, via sacra, via sagrada, havia o caminho da cruz, em que ali são retratadas nas 14, bom, tem gente que coloca a 15ª, né, nas 14 estações da via crucis, é um caminho que Jesus faz, e é um caminho difícil, é um caminho que tem quedas, que tem humilhação, é um caminho muito tortuoso, mas uma coisa que Jesus faz é continuar caminhando. Embora sabendo o final da história, embora sabendo o quão difícil e complicado é o caminho, Jesus se coloca a caminhar. Isso também tem a ver com a vida. Aquilo que você dizia, é se arriscar, é ir no mercado, não é? Nesse tempo é um gesto de coragem. Fica todo mundo em casa porque só quem vai no mercado sou eu. Só quem vai sou eu. É um gesto de coragem, é um gesto de bravura. Mas, porque significa que ser cristão é também ser bravo no viver. A gente não pode ficar esperando, a gente falou de esperança, esperançar e tudo, a gente não pode viver sem se arriscar. Viver a vida sem... Olha, é difícil e impossível viver uma vida sem esperar, já dizia o Padre Zezinho. Né? Ele dizia isso,
e de pensar que por mais difícil ou impossível seja acreditar, é mais difícil ou impossível imaginar que dá para viver a vida sem esperar ou sem querer viver. Então, ser cristão, viver com esperança, é também viver a vida sem medo, sem mentira, sem medo, na coragem. E nesse sentido, também eu acho que falta muito para a gente. Não é? Sim. Para a gente, eu digo todos nós cristãos. Às vezes a gente é meio medroso de viver, de assumir a vida. Jesus, quando cura ali o doente na cama, e os comentaristas bíblicos falam isso, que ele levanta, pega a tua cama e anda. Ou seja, levanta, assume essa tua vida aí, rapaz, e a partir de agora caminhe. Não é? Falta isso na gente. Às vezes a gente não assume a vida. Fica ali, acabrunhado, escondido, não se arrisca. E viver a fé é também dar um pulo, um salto no desconhecido, né? No risco. Sim, olha aí, a irmã Daiane também está falando, seja bem-vindo, Pedro Luiz. Minha irmã. É uma alegria tê-lo por aqui. Valeu, irmã Daiane, lá da Pastoral do Colégio. E muito conhecida aqui, viu? Eu também, eu tô vendo aqui. Eu não sei fazer muito bem isso, viu, gente? Ana. Isso. Que é gente lá do Heliópolis, hein, Alexandre? Gente que a gente conheceu. Heliópolis, né? Exato, na paróquia Santa Paulina. Pois é, no qual passou a irmã Lucinha também. Exato. Sim. E eu acho, né, retomando um pouco essa ideia do Pedro, de que é preciso que nós cristãos sejamos mesmo estes portadores da bandeira da esperança, que às vezes, quando nós estamos nesse processo mesmo de... porque às vezes também a vida ela não nos dá escolha, né? Ou nos dá poucas escolhas, ou você vai para frente ou você para, ou você enfrenta o dragão ou você é engolido. E muitas vezes, né, nesse calcular o risco, às vezes a gente estremece, né? E às vezes por conta do medo a gente trava e não vai para frente. E eu acho que é importante isso também, sobretudo na tradição cristã, que você enfrenta o medo também na medida de que você vai se abastecendo de elementos que te dão a possibilidade de ir para frente. Trocando em miúdos, você tem que crescer em sabedoria, tem que crescer em inteligência, tem que crescer em conhecimento, né? Nós estamos fazendo essa live a partir do canal de um colégio cristão e eu diria isso, que o Colégio Regina Mundi é um celeiro de esperança porque é um celeiro de conhecimento. Uma sementeira, né? Uma sementeira, na medida de que vai colocando na cabeça, no coração de cada aluno estes elementos para enfrentar o dragão, vai robustecendo a esperança também dessas pessoas ainda tão jovens de enfrentar as dificuldades. E isso é muito cristão, né? Fortalecer a mente. Eu sempre que posso eu falo isso, né? Você que é cristão, você que tem fé, você não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa ignorante. Sim. Você tem que ser uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Você é uma pessoa que tem que estar antenado no que está acontecendo nas notícias, nos avanços científicos hoje em dia, porque isso vai te dar elementos de calcular o risco, mas também de calcular as possibilidades, de saber onde você deve estar na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Sim, porque é uma questão do perigo de uma esperança ingênua, focada numa fé ingênua. Há um problema muito sério no cristianismo hoje em dia. A gente falava isso no programa que vai eu fazendo propaganda, Alexandre, desculpa, né? É boa. No programa, bom, é o canal Uma Conversa, é o que eu tenho, né? Mas como é que se diz? É um problema deste tempo, não é?
Uma fé que é ingênua, alimentada, que alimenta a esperança ingênua, caridade ingênua, amores insípidos, aliás, sem muita solidez. E tudo isso vem da falta de uma base mais substanciosa, vamos assim dizer, de uma base mais forte. Não é? E na medida em que há essa falta de solidez, né, de uma fé mais ingênua, de uma esperança mais ingênua, que não trabalha aqui, que não olha a cabeça, isso vai gerar uma fé que não diz muito para esse tempo. A gente fala sempre, né, Alexandre? O Alexandre trabalha num colégio, eu ajudei em colégios muito tempo, não é? É curioso. Foi professor, né, Pedro? Fui professor de ensino Fundi, não é? Fundi 2, e sempre, não é, perguntavam para mim, mas como é que fica a questão do cristianismo e Adão e Eva? Já que esse é um problema premente que usa essa questão da cabeça e o diálogo com a sociedade. Ora, se você está ali numa fé muito incipiente, sem farinha, não é? Sem fubá, sem substância, ora, essa pergunta pode incomodar e a resposta não vai ser a contento de quem perguntou. Agora, se você é alguém que acompanha ali intelectualmente aquilo que a fé oferece, as reflexões, aquilo que diz a igreja, aquilo que diz o Papa, aliás, um pouco de cuidado até, porque há uma fake news muito antiga de uma notícia muito falsa do Papa sobre Adão e Eva. Um pouco de cuidado também, não é? Para não achar que a gente está falando dessa questão em específico, não é? Mas a gente precisa saber um pouco mais sobre aquilo que é a fé e as coisas da fé. Justamente para que a gente não viva uma ingenuidade, a gente não tenha uma esperança ingênua e, de novo, repito, a gente falou das virtudes, a gente também não tem uma caridade ingênua. Porque não há, como eu falei, falar sobre esperança, e o Alexandre puxou a questão da fé, e naquilo que é fruto da fé e da esperança, que é a única coisa que vai permanecer, que é a caridade, que é o próprio amor. Não é? E uma caridade ingênua também. Por que eu amo? Não é? Ou por que eu faço atos de amor, atos de caridade com quem mais precisa? Na ingenuidade, não é? Da questão de tornar o pobre, o que sofre, um coitado, ou encontrar nele um irmão que necessita da minha ajuda, como Jesus faz e exemplifica ali no Evangelho segundo Lucas. Porque também diz respeito à caridade que a gente faz. Não é? E isso tem a ver com a inteligibilidade da fé, a inteligência da fé. Sim. Eu puxaria ainda nesse praticamente trailer que a gente está fazendo aí do nosso próximo episódio lá do podcast, né, Pedro? Sim, sim. Isso que você fala da caridade, de que no fim a gente sempre tem que olhar também para aquilo que é a necessidade do outro, e uma caridade que não seja ingênua significa também um comprometer-se com aqueles que talvez estão sem esperança, né? Com os desesperados. E nesse tempo que a gente está vivendo, o que não falta é gente sem esperança, gente que não está vendo perspectiva. E existem gradações, né? Existem pessoas que estão preocupadas porque eu não vejo a hora de liberar logo para eu poder descer a Via Anchieta e chegar lá na praia, né? Ou gente que está preocupada que, puxa vida, o que eu vou comer amanhã, porque está me faltando o pão de cada dia mesmo. E então, se você tem a esperança também que é 2 pães para amanhã, talvez você pode ser a esperança de mais uma pessoa. Né? Então, a esperança também pode ser a concretude de um pão que pode ser partilhado. Né? A gente não está falando aqui só de meros conceitos, de coisas
bonitas, que é bonito, que enche o nosso coração, mas estamos falando também de compromisso, né? E aí a irmã Lucinha está mandando um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando. Nós estamos também estendendo esse abraço, né? E está falando assim, que a alegria e a esperança povoem nossos corações. É isso, né? Como é que a gente transforma o mundo, como é que a gente vai sair das grandes dificuldades, é através da esperança também, né? Aí a Neuli está completando, não promover a injustiça social, né? E querer fazer caridade, promover a injustiça e querer fazer caridade. A justiça. Exato, é incoerente, né? A gente tem que lembrar da incoerência, né? De não sermos incoerentes, e por aí vai. É isso. Olha, a gente fala de fé, de esperança, de caridade. A proposta era falar de esperança, lógico, né? Mas num colégio cristão católico, cristãos católicos como somos, não há como fugir dessas três questões. E lembrar que não são conceitos etéreos, abstratos, não é? Aliás, até porque Deus não é abstrato. A gente começou falando isso, que a nossa esperança é concreta numa pessoa, e o Alexandre complementou, no evento de vida que é essa própria pessoa, que é Jesus Cristo. Né? Mas lembrar que a fé, ela tem elementos concretos. Se a gente não percebe esses elementos concretos, porque a gente acha que a fé... Aliás, nosso programa de domingo, né? A gente falou isso anteontem na gravação, né? Mas se a gente consegue perceber a aplicabilidade daquilo que eu acredito na minha vida, bom, a fé, ela tem sabor, você consegue tocar, porque ela vai gerar a esperança, né? Você vai viver a esperança calcado nessa fé e vai esperançar, não sentar e esperar, né? E também isso vai desembocar nessa outra virtude que é a caridade, né? Que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, amor, aí depende muito de quem traduz, aí precisávamos de teólogos biblistas para falar sobre isso. E ele fala, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Depois um compositor que o Alexandre gosta muito transformou isso em música, misturou com Camões, né, Alexandre? Opa! Uma música bonita, ainda que eu falasse a língua dos homens, não é? Mas ele fala isso, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E aí Paulo faz a lista do que é amor. O amor é paciente, é compassivo, perdoa tudo, respeita tudo. Mas esses valores que Paulo coloca da caridade, do amor, são valores da esperança também. E são valores da fé também, né? Ou seja, são três palavras diferentes, são três virtudes diferentes, mas que têm frutos muito parecidos, não é, Alexandre? E precisam ter, eu acho que essa é uma urgência para o cristianismo, precisam ter concretude agora, nesse tempo em que vivemos. Não pode ser algo para o esperar, mas para o esperançar. Não é o amar lá, é o amar agora. Não é a fé daquilo que vai acontecer, mas é fé que me faz agir agora, aquilo que é a concretude. Você dizia isso também, né? Sim. Olha lá. A Laís Teixeira está falando, obrigado pela partilha. Valeu, Laís. A Carla também aqui falando fé, esperança e caridade. E a Érica lembrando que a música é do Legião. A Elaine aqui mandando caridade ao amor em ação. Perfeito. E é interessante você pensar que uma virtude vai desembocando da outra, né? Porque você tem fé, você nutre a esperança e abre os braços para que a caridade aconteça. Não dá para você dizer que tem fé e é um desesperado, não dá para você dizer que tem esperança e é uma pessoa que está fechada em si mesmo. E é muito legal a gente pensar que tantas coisas estão acontecendo também contra uma enxurrada de coisas ruins, né? E eu acho que a gente pode falar um pouco, né, Pedro? A gente já pode estar encaminhando para o final. E tem uma coisa que nos une
eu e o Pedro, na nossa história, que nos une também ao colégio, porque nós fizemos parte da comunidade paroquial de Santa Paulina, lá no Heliópolis, né? Tem tanta gente aqui do Heliópolis que está acompanhando a live. E Santa Paulina tem uma frase que é célebre, é a frase mais icônica de Santa Paulina, ao qual nós somos devotos, e está chegando o dia dela aí. Eu aprendi a ser assim, ó. E olha, é uma frase repetida ao extremo, não só de boca, mas na vida do cristão, por exemplo, lá do Heliópolis, que é essa, não é? Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. E Santa Paulina, ela não é só uma autora de uma frase bonita. Ela enfrentou o vento contrário a vida quase toda. Quase toda. A vida de Santa Paulina. Então, as irmãs aí, elas podem falar melhor do que a gente, não é? Mas sim, a vida de Santa Paulina foi vento contrário atrás de vento contrário. E talvez essa seja uma imagem que a gente precisa olhar para esse tempo. Recuperar aí, não é? Quem está aí acompanhando a live do Colégio Regina Mundi, ligado a Santa Paulina, tem muita gente da Santa Paulina no Heliópolis aí também acompanhando, não é? Mas mesmo você que é cristão católico, ou mesmo você que não crê em nada e entrou aqui porque houve uma conversa, não importa. Tentar descobrir a história de Santa Paulina e ver o quanto ela é esperança em tempo de desespero. E essa palavra dela, essa frase dela, nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários, é a síntese da vida dela, mas precisa ser a síntese também da nossa vida. Porque acho que para fechar, Alexandre, aqui eu vou terminar e você, né? Vamos. Daí, exatamente isso, ter esperança é saber o final da história, mas não é só sentar e esperar, é esperançar. Mas ter esperança é ter fé, e ter fé é não ter medo de viver, não enfrentar a ventania, não ficar dentro de casa esperando. Não é? E mais do que isso, transformar isso em caridade. Não é? E nunca, jamais desanimar, embora venham ventos contrários. E o que são ventos contrários? Bom, agora, em 2020, nessa época em que a gente está vivendo, o vento contrário se chama Covid-19, não é? Mas há outros tantos ventos contrários que você que está assistindo já deve ter passado. Virão outros ventos contrários em 2021, em 2022, em 2050. Mas a gente não pode desanimar, perder o sorriso, perder a esperança, lembrar qual é verdadeiramente o final da história. Se a gente deixar isso de lado, bom, a gente vai estar perdendo o bonde da história e, mais do que isso, aquilo que é nossa característica. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Tem Via Crucis? Tem, mas no final, Jesus rima com luz, mas também rima com cruz. E para chegar na luz, primeiro passou pela cruz. Pela cruz. A gente vai encontrar dificuldades, mas a gente sabe o final da história e a gente sabe quem cuida da nossa vida e da nossa caminhada. É isso, né? Não sei. É isso. Olha, que alegria, viu, Pedro? Bom, viu? Deu tudo certo. Conversa, né? Eu acho. Vamos fazer, vamos dar um jeito. E a gente já vai encaminhando aqui para o fim, né? Vou dar um alô para Letícia Sarturi, uma amigona nossa também do podcast. Vou dar um alô para Renata, que está participando também do outro lado da sala ali, meu amor, e que logou aqui também. E todo mundo que acenou, nos motivou, esteve conosco. A ideia é que se eu fizer tudo certo, essa gravação vai ficar ainda 24 horas aqui no canal do colégio. Meu pai, hein? Muito bom. Então, exatamente, quem está por aqui, por favor, compartilha, reverbera,
né? Mais uma vez agradecer ao Pedro por topar estar comigo aqui no colégio, no canal do Colégio Regina Mundi, e mais uma vez agradecer às irmãs, não só por nos ceder esse espaço, por eu poder trazer um pouco uma conversa aqui, o meu podcast junto com o Pedro, para o Colégio Regina Mundi, mas também pelo trabalho tão bonito que elas fazem, né? Por continuarem carregando aí o estandarte de Santa Paulina, não deixando que aquelas inspirações da nossa santa se percam, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Orgulho é pecado, irmãs, mas certeza que Santa Paulina fica orgulhosa do trabalho do Regina Mundi, verdade. Orgulho é pecado. E não se esqueçam, né, de continuar seguindo aqui o Instagram do Colégio Regina Mundi. A gente vai falar muito de Santa Paulina nas próximas semanas, e nós nos encontramos também no @umaconversa, né, no nosso podcast. Você encontra o Pedro lá, me encontra também, e vamos em frente com muita esperança. É isso aí. Cuidem-se, se puder, fiquem em casa, se sair de casa, usa máscara, cuidem uns dos outros, o mundo muda se a gente muda. É isso. Tchau, tchau. Um beijo. Um abraço e um aperto de mão. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Como é que encerra, hein? Eu vou encerrar.